Eu sempre pensando como é que eu começo. Tá. Olá, meninas! Bem-vindas a mais um momento de Papo de Meninas. A gente vai entrar em um assunto que é muito legal, mas ao mesmo tempo que na prática é bem doloroso. Só que eu acredito que é necessário ser dito sobre isso. Até porque eu queria que alguém tivesse conversado comigo sobre, de certa forma, para que a gente possa enxergar e ver na perspectiva de Deus. E o tema mesmo desse vídeo é como guardar o coração na prática. A gente vai começar lendo Provérbios, capítulo 4, versículo 20, que fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí tem uma linguagem que eu gosto bastante, que ela fala na linguagem de hoje, que é assim: acima de tudo, meu filho, ou melhor, minha filha, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Nós mulheres tendemos a ser bem lado emocional e muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com isso. Tanto que eu mesma para falar desse assunto é porque eu tenho realmente aprendido com Deus a viver na prática como guardar o meu coração, e esse tema em específico ele pode abranger para várias vertentes, mas eu queria falar com vocês de forma específica na questão de relacionamento amoroso, por conta que quando a gente está nessa fase da adolescência, eu sei que a gente começa a despertar o olhar para aquele menino ali, ele é bonitinho, aquele outro ali, acho interessante, só que como a gente pode guardar o nosso coração para esperar o tempo de Deus e viver o melhor de Deus, porque existe o tempo certo para todas as coisas. Se a gente ficar distraída olhando para essas coisas sem guardar o nosso coração, a gente pode se perder no meio daquilo que Deus tem para nós. E eu queria falar 5 pontos sobre como na prática a gente poderia fazer isso, né? Proteger e cuidar do nosso interior. Primeiro ponto. Eu coloquei aqui ser grata. Por que ser grata? Primeiro eu vou ler em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que ser grata, Letícia? Por conta que a gente tende a querer estar vivendo sempre à frente, a gente tende a querer ser ansiosa, a gente tende a querer viver coisas que não é o tempo de viver ainda. Então acaba que a gente não é grato com o que a gente está vivendo hoje, tá entendendo? Então, tipo assim, você tá na estação que é para estar solteira, você é adolescente, o que é que você tem que fazer nessa estação? Você tem que conhecer mais a Deus. Eu já tô pulando os pontos e falando aqui, né? Passar mais tempo com Deus, você tem que se observar internamente de maneira de o que é que precisa ser resolvido, o que é que eu preciso viver em Deus antes da pessoa chegar, né? Como a gente tá falando em relação a relacionamento. Mas eu coloquei aqui para ser grata pelo que você está vivendo hoje e por essa estação em que você está agora. Por quê? Por conta que a gratidão, ela de certa forma vai fazer você ver a vida de outra perspectiva, que é realmente você entender que existe beleza na solitude, existe beleza na estação de você estar sozinha, construindo uma intimidade com Deus. Eu acredito que isso é essencial para a sua vida lá na frente, a sua vida de casada. Eu acredito que você ter uma intimidade com Deus e entender que Ele é o seu porto seguro, que independente de que seu futuro namorado ou futuro marido vá, né, de certa forma errar lá na frente, você vai sempre recorrer a Deus, porque nós somos pessoas e somos falhos. Mas quando a gente entende que a gente pode realmente ter um relacionamento com Deus de forma íntima, nós entendemos que não estamos sozinhas. Só que se você não for grata por aquilo que você pode construir hoje com Deus, você vai estar sempre querendo viver algo que não é o tempo. Aí o segundo ponto é passando tempo com Deus, que aqui tem Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto está perto, é isso mesmo. E eu coloquei, né, as formas de a gente passar mais tempo com Deus. O básico é lendo a palavra de Deus, é orando diariamente e meditando na palavra. Mas isso tudo pode ser coisas que podem ser vividas superficialmente. Então é isso. Foca em você gastar tempo com Deus e passar tempo com Deus. Esse é o segundo tópico. Terceiro ponto. Perdoe e libere.
por que eu coloquei isso, né? Em Lucas 6:37 diz: perdoai e ser-vos-á perdoado. Talvez, por conta que quando a gente vira adolescente, né? Eu já fui adolescente um dia, inclusive, pra mim, na minha cabeça, eu ainda sou adolescente até hoje. Estou passando pelo período de transição. Mas o que é que acontece? Quando a gente começa a se interessar por alguém, quando a gente começa a despertar para esses lados, né? Tende muito a gente se frustrar. Não só com a questão de que os outros irão errar conosco, ou também pode ser pelo fato de você se colocar nessa situação. Porque eu já tive amigas que se frustrou sozinha, né, com coisas que ela criou na cabeça dela. E já teve o fato do meu caso, que eu me frustrei por conta que eu colocava expectativa nas pessoas em específico, né? Eu colocava expectativa em pessoa específica e isso, de certa forma, me trouxe muito ressentimentos. E eu precisei entender que eu precisava perdoar e liberar aquela pessoa. Eu digo assim por conta que eu entrei em um relacionamento, antes desse que eu estou vivendo hoje, e foi pra quebrar a minha cara. E é bom eu estar expondo isso aqui agora, meu Deus, eu acho que é porque o problema é que eu precisava falar sobre isso. Eu vou me expor, porque eu vou falar que nem eu faço com minhas lideradas, né? Pra vocês aprenderem com o meu erro, por conta que em Provérbios diz que é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que a gente precisar aprender com os nossos erros. Então, o fato da gente estar vindo aqui falar com vocês e dar conselhos é porque a gente não quer ver vocês errando a mesma coisa que a gente errou. E aí acontece que eu vivi um relacionamento anterior que não era o tempo de Deus, por conta que eu não vivia intimidade com Deus, eu estava construindo uma vida, né, de oração, eu era nova convertida e a pessoa também. E o que é que aconteceu? Não era o tempo da gente estar se relacionando emocionalmente, e aí eu realmente namorei a pessoa, foi pra quebrar a minha cara, por conta que existem muitas frustrações que a gente se coloca nesse lugar, sendo que Deus, ele só quer proteger o nosso coração. E aí, eu simplesmente me coloquei nessa situação e eu não sabia como sair dela. Até que, glória a Deus, o Senhor é misericordioso, então usou a própria pessoa para chegar e falar assim, tá bom, a pessoa ela decidiu se afastar de Deus, e aí ela chegou para mim e disse assim, eu sei que as minhas escolhas vão afetar a sua, então vamos acabar por aqui, né? Você vai continuar com Deus, porque a pessoa entendeu que de fato eu escolheria ao Senhor acima de todas as coisas. Então, que bom que eu escolhi ao Senhor acima de todas as coisas. Por conta que nada do que eu estou vivendo hoje, eu estaria se eu tivesse deixado e escolhido a pessoa, sabe? E muito melhor, não sei o que é que você está passando, não sei qual é a estação que você está vivendo, mas sempre, sempre, sempre escolha o Senhor, ao invés de, eu quero muito, eu gosto muito dessa pessoa, eu queria passar, sim, eu acredito que ela poderia melhorar, mas, sabe, o que é que o Senhor está pedindo de você nesse tempo? O que é que você precisa abrir mão agora para escolher a Ele? Porque sempre compensa a gente escolher realmente construir intimidade com Deus e entender o que Ele tem pra gente. Por conta dessa situação que eu me coloquei, né, eu passei por coisas que eu não precisava passar. E aí eu precisei perdoar a pessoa, liberar a pessoa, por conta que, tipo assim, eu tinha ficado frustrada com o fato das promessas, com o fato porque a gente, como mulher, é muito fácil ser levada pelo que a gente escuta. Era uma pessoa que, de certa forma, ela usou muito as palavras pra me prender a ela. Então, quando ela foi embora, eu fiquei revoltada. Eu fiquei tipo assim, como assim? Porque naquele momento eu não tinha escolhido a Deus, eu tinha escolhido a pessoa. E aí a pessoa saiu e foi misericórdia de Deus na minha vida, entendeu? E o que é que aconteceu? E glória a Deus que isso aconteceu. Glória a Deus. Por conta que eu pude, de certa forma, entender, né, nos meus olhos é como se tivesse caído uma escama. E eu finalmente entendi que era o Senhor. Sempre foi Ele e sempre deveria ser Ele a prioridade da minha vida. E às vezes você fica assim. Talvez tenha alguém que tenha te magoado e você fica, mas eu não quero perder essa pessoa porque ela me enganou. Mas eu queria que essa pessoa tivesse permanecido. Ou então, eu quero muito que dê certo. Só que você precisa entender que você precisa liberar e perdoar essa pessoa para que você viva o novo de Deus.
Ele ama, sabe? Realmente relacionamentos que vá glorificar a Ele. Mas se a gente não viver nem no tempo que Ele quer que a gente viva e do nosso jeito, a gente nunca vai provar o extraordinário de Deus. E aí eu já queria ir para o quarto ponto, né? Que é cuidar da sua mente. Logo após a gente perdoar alguém, o que é que a gente pode fazer? Em Romanos 12, 2, fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a gente pode fazer isso? Cuidando da mente, evitando os pensamentos ruins e negativos, porque muitas vezes a gente aceita coisas que a gente não deveria aceitar, como mulher, mas justamente por conta que o que é que você está pensando acerca de si mesma, sabe? Por conta que eu tinha muito pensamento errado. Eu vou dizer minha experiência sobre mim. Eu pensava que essa área da minha vida deveria ser sempre assim. Todas as pessoas que eu gostasse, elas iriam embora. E aí, de certa forma, eram pensamentos ruins que eu tinha sobre eu mesma. E com esses pensamentos, nunca ia chegar uma boa pessoa de Deus, por conta que as minhas atitudes, elas falam mais. Não tem aquele versículo, né, que a boca fala aquilo que o coração tá cheio, mas a nossa boca, ela fala quando a gente já tá transbordando, né? Quando a gente sai da nossa boca aquilo que tá cheio no nosso coração. Mas as nossas atitudes também falam muito o que tem no nosso coração. Então, como é que tá os seus pensamentos? O que é que você pensa acerca de si mesma? Será que você sabe quem você é em Deus? Você está cuidando da sua mente acerca disso, por conta que como é que a gente pode fazer? É combatendo esses pensamentos negativos. Eu sempre pensava que eu iria ser a pessoa rejeitada. E enquanto eu pensasse dessa maneira, eu nunca iria ser curada. Então, Deus, ele me levou para um processo interno de cura, para que eu entendesse que no tempo certo, o Senhor iria colocar uma pessoa na minha vida que iria me ver como Deus me vê. Deus nunca me rejeitou, e Ele primeiro me mostrou isso no secreto, que acima de tudo, independente das pessoas, elas poderiam ir embora, mas Ele me aceitou. Ele morreu por mim, e eu precisava entender isso antes da pessoa chegar, porque senão eu ia ser uma pessoa machucada, que iria sangrar em cima de outra pessoa. E isso é muito forte. Se a gente não passar pelo processo que a gente precisa passar em Deus, a gente pula etapas, e o pular etapas é muito sério, porque relacionamento, você e o outro, tudo o que você sente é sobre você e o outro. Então, tudo que você sente vai afetar a pessoa. Então, é muito complexo, esse assunto é muito complexo. Até eu tô aprendendo até hoje também sobre isso, mas é por isso que existe o tempo certo para todas as coisas. O quinto ponto é: cerque-se de amigos de Deus. É importantíssimo com quem a gente escolhe andar. É importantíssimo nesse tempo também, nesse processo da adolescência, com quem a gente escolhe, o que a gente vai escutar das pessoas que a gente senta à mesa. É importantíssimo. Se as suas amigas, todo mundo tá querendo namorar, todo mundo tá, sabe, pensando nisso, de certo, é impossível você estar nessa mesa e não desejar viver as mesmas coisas ou querer também as mesmas coisas que elas estão vivendo. E por que eu coloquei cerque-se de amigos de Deus? Porque quem é amigo de Deus anda com o Espírito Santo e começa a entender que a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa. Então, por mais que as nossas emoções queiram, né, de certa forma, na adolescência já despertar para esse lado do namoro, você precisa entender que não é o tempo. E aí, os amigos de Deus não vivem por aquilo que sente, mas por aquilo que é a vontade de Deus. Então, é importantíssimo com quem você está sentando, com quem você está andando, as coisas que vocês irão conversar na mesa, tudo isso muda. Com quem a gente escolhe andar. Eu coloquei aqui, Provérbios 27, 17 fala: o ferro afina o ferro, assim o homem, o rosto do seu amigo. Eu não sei nem que linguagem é essa linguagem é estranha, mas é sobre o ferro afiar o ferro. Por que isso? Porque amigos de Deus, ele não fala apenas aquilo que lhe agrada, mas o que você precisa ouvir. Dentro desse assunto, eu coloquei um tópico aqui, né, que é a forma que eu estou vendo as pessoas ultimamente. Antes eu tinha esse probleminha
interno que também Deus precisou me curar. Por conta que eu não era uma pessoa muito sociável, então logo eu não gostava muito de pessoas. Então eu vivia no mesmo ciclo há milhares de anos. Desde de 11 anos de idade eu vivia no mesmo ciclo social de amigas. E aí quando eu me converti, tudo foi mudado. Então eu me vi sem amigos nenhum. Eu me coloquei nesse lugar por conta que eu entendi que aquelas amizades que eu tinha, né, desde a adolescência, não combinava mais com a pessoa, a nova pessoa que eu era em Cristo. E eu comecei a orar mesmo para que o Senhor colocasse os amigos dele na minha vida. E o Senhor foi bem específico, né, com algumas pessoas que ele colocou, que inclusive são amigas minhas até hoje. E eu comecei a entender que pessoas, elas são ou não expressão do amor de Deus. Então, elas podem, de certa forma, representar o cuidado do Senhor com a sua vida. Por isso que é tão importante a gente orar acerca de amizades e pedir para que o Senhor seja aquele que nos une a conexões divinas. E eu coloquei aqui, né, que pessoas, elas podem ser bálsamos, elas podem ser cuidado de Deus e também podem ser correção. Então é por isso que é importante a gente também escolher, né, os amigos certos, mas também os líderes que o Senhor coloca na nossa vida, a gente escutar, a gente entender que a gente pode ser aconselhado com eles, porque é como eu estou fazendo aqui, eu estou falando de um erro que eu cometi para que vocês não precisem passar por isso. Mas se você não escolher sentar à mesa e falar assim, tá, eu vou ser transparente com o meu líder, eu vou abrir o meu coração e falar no que eu preciso de ajuda. Como eu disse para vocês, né? Que as pessoas, o Senhor começou a me mostrar as pessoas como uma expressão do amor de Deus. O Senhor me mostrou as pessoas como expressão do amor dele. E os líderes também, como eu estava falando, é isso. Quando nos corrige, quando a gente se expõe. E eu lembro que eu quebrei a minha cara, em específico, por conta que eu não escutei minha líder na época. Eu já tinha uma líder de GC. E ela falou assim pra mim, bem específico. Letícia, talvez, só talvez, terminando o rema, você e essa pessoa estarão prontos para entrar em um relacionamento lá na frente, porque vocês não têm maturidade emocional, vocês não têm maturidade espiritual para entrar em um relacionamento agora. E na época, a minha família não era convertida, né? Então, para minha família tava tudo bem eu namorar, tava tudo bem, porque era um bom rapaz. Só que, é como eu disse, minha família não era convertida. Então de certa forma, eles não podiam dar um respaldo espiritual, sabe? Sobre isso. E eu não escutei a minha líder na época. Eu simplesmente pensei, tá, eu acho que ela tá falando o que é hoje. Porque ela falou assim pra mim, ela perguntou, se ele te pedisse namoro hoje, tu aceitaria? Aí eu disse, não, hoje não. Mas eu pensei que era literalmente hoje. Se ele me pedisse naquele dia que ela tava falando, eu não aceitaria. Aí no outro mês eu aceitei. Gente, eu levo cada susto também com os meus liderados, é bem assim. Algumas meninas chegam pra falar comigo, olha, eu sei que não é o tempo. Aí mês que vem só aparece com uma aliança. E eu olho assim, não, eu cometi o mesmo erro, né? Quem sou eu pra julgar? Só que você pode se poupar de passar por dores desnecessárias. Então, escute os seus líderes, que foi o Senhor que colocou na sua vida. E também escolha, né, de certa forma, se unir a pessoas que são amigos de Deus. Por isso que faça uma oraçãozinha perigosa. Senhor, eu quero ser amigos daqueles que são seu amigo, daqueles que são seus amigos. Porque elas não vão falar apenas o que você quer ouvir. Elas não vão passar sua mão na sua cabeça, mas vão alinhar e ajustar naquilo que é preciso. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham sido edificadas com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Pronto.